Voltar do trabalho sempre foi um ritual automático. Cartão no bloqueio, escada rolante rangendo, o cheiro metálico que fica preso na roupa. Naquela noite abafada, o vagão parecia maior do que de costume, talvez porque estivesse quase vazio. A iluminação branca fazia tudo parecer mais pálido, como se o cansaço de quem ainda estava ali tivesse cor. Sentei perto da porta, mochila entre os pés, olhos vagando sem foco, até perceber um movimento que não combinava com a monotonia do horário. Do outro lado do corredor, um rapaz segurava o pulso de uma moça. Não era um gesto de cuidado. Havia rigidez no braço dele, tensão no antebraço, dedos fechados com força demais. Ela mantinha o rosto ligeiramente virado, evitando o contato visual, como quem aprende a desaparecer para sobreviver. Ele, ao contrário, não piscava. Havia algo de fixo no olhar, uma decisão tomada há muito tempo. A princípio, pensei numa briga comum, daquelas que acabam quando alguém levanta a voz e outro se afasta. Só que não havia vozes altas. As palavras saíam baixas, cortadas, como se fossem peças de um quebra-cabeça que não me dizia respeito. Ainda assim, era impossível não ouvir. Você matou ela. A frase atravessou o vagão como um ruído fora de lugar. A moça estremeceu. O rapaz apertou mais o pulso dela, puxando-a um pouco para perto da porta. O trem seguia em velocidade constante, o túnel passando como uma faixa preta pelas janelas. Eu vi as mensagens, ele continuou, a voz oscilando entre um sussurro e algo mais duro. Não adianta negar. Hoje você conta a verdade inteira. A palavra hoje soou como um prazo encerrado. A moça tentou falar, mas o som não saiu. Quando conseguiu, foi apenas um para quase inaudível. Ele inclinou a cabeça como quem escuta uma criança inventando desculpas. O coração começou a bater mais rápido. O instinto dizia para trocar de vagão na próxima estação, fingir que nada estava acontecendo. Ao mesmo tempo, algo me prendia ali. A sensação incômoda de que aquela história não era só deles. O metrô freou para uma parada entre estações, luzes piscando por um segundo antes de estabilizar. O anúncio veio seco, técnico, informando uma breve interrupção. Foi então que o rapaz falou algo que gelou o ar. Se você não falar, todo mundo vai ouvir do mesmo jeito. Ele levou a mão ao casaco. O gesto foi rápido, mas não discreto. Um brilho metálico apareceu por um instante. Não dava para distinguir com clareza se era uma faca ou alguma ferramenta afiada, mas o suficiente para fazer o estômago revirar. A moça começou a chorar sem som, lágrimas escorrendo enquanto tentava puxar o braço de volta. Vai ser ao vivo, ele disse quase orgulhoso. Todo mundo vai ver a verdade saindo da sua boca, nem que eu precise ajudar. O termo ao vivo trouxe à mente celulares levantados, comentários rolando, julgamentos instantâneos. Um espetáculo improvisado naquele vagão quase vazio. Olhei ao redor. Mais 3 pessoas, todas paralisadas, fingindo não ver. A responsabilidade pesou de repente, como se tivesse sido depositada no meu colo sem aviso. Levantei devagar, sentindo as pernas meio bambas. O botão de emergência estava a poucos passos, um círculo vermelho discreto na parede. Antes de alcançá-lo, resolvi tentar algo que não envolvesse correr ou gritar. Aproximei-me com um sorriso nervoso, voz casual demais para a situação. Cara, desculpa me meter, comecei, escolhendo as palavras como quem pisa em vidro. Mas vocês estão bem? O trem parou, deve demorar um pouco. Querem sentar? Ele virou o rosto na minha direção. Por um segundo, os olhos perderam o foco, como se estivesse voltando de um lugar distante. Depois, a irritação apareceu, rápida e intensa. Não é da sua conta, respondeu, elevando a voz o suficiente para ecoar. Fica na sua. A moça aproveitou a distração para puxar o braço com mais força. Ele reagiu, segurando-a pelo ombro agora. O objeto metálico continuava escondido, mas a mão estava pronta. Apertei o botão de emergência.
Um alarme suave soou, seguido por uma mensagem automática. O rapaz riu, um riso curto e sem humor. Viu, disse para a irmã, apontando com o queixo para mim. Até estranhos sabem que você precisa contar. Eu tentei manter a conversa, falando de coisas banais, do atraso, do calor, qualquer coisa que pudesse puxá-lo para o presente. Ele alternava respostas coerentes com frases desconexas, voltando sempre ao mesmo ponto. A amiga desaparecida, a culpa que o corroía, a certeza absoluta de que a irmã escondia algo. Falava de mensagens interpretadas, de silêncios suspeitos, de noites em claro, reconstruindo diálogos antigos. Era um labirinto mental sem saída. O trem voltou a se mover de repente. O solavanco foi forte o bastante para desequilibrar todos. O objeto metálico escapou da mão dele e caiu no chão com um som seco. Era uma ferramenta, algo como um estilete. Antes que ele pudesse se abaixar, a moça se soltou e correu, atravessando para o vagão seguinte em meio a soluços. O rapaz tentou ir atrás, mas 2 seguranças apareceram quase ao mesmo tempo, chamados pelo alarme. Houve um empurra-empurra rápido, ordens firmes, braços imobilizados. Ele resistiu pouco, como se a energia tivesse se esgotado junto com o plano. Sentou no chão, cabeça entre as mãos, repetindo frases sem nexo. Desci na estação seguinte com a sensação de que o ar tinha ficado mais pesado. Em casa, o silêncio parecia barulhento demais. Dormi mal, acordando várias vezes com a imagem do brilho metálico e do olhar fixo. Na manhã seguinte, enquanto tomava café apressado, abri o jornal no celular. A manchete não citava nomes, mas descrevia o incidente no metrô. Dizia que nenhuma evidência ligava a jovem ao desaparecimento da amiga. As mensagens, segundo a polícia, eram interpretações distorcidas de conversas comuns. O irmão, consumido pela culpa e pelo luto, teria criado uma narrativa própria, alimentada por noites sem dormir e uma necessidade desesperada de encontrar um culpado. Fechei a notícia e fiquei olhando para a tela apagada por alguns segundos. O vagão quase vazio, o calor, o som do trem voltando a andar. Tudo parecia distante e, ao mesmo tempo, perto demais. Pensei na linha tênue entre proteger e ferir, entre buscar justiça e fabricar monstros. Voltei ao trabalho naquele dia com a certeza incômoda de que, às vezes, o terror não vem de fora. Ele se instala devagar, cresce na culpa e escolhe lugares comuns para tentar se justificar. Numa cidade pequena, cercada de pasto, estrada de chão e gente que se conhece pelo nome há décadas, tinha um assunto que ninguém falava em voz alta. Todo mundo sabia quem era o homem do trailer. Aquele que caminhava devagar, nunca sorria e aparecia nos piores momentos como se já soubesse que algo ruim ia acontecer. Cresci ouvindo histórias sobre ele, mas eram histórias sussurradas, do tipo que adultos acham que criança não percebe. Só que a gente percebe. Sempre percebe. Lembro que quando eu era adolescente, bastava alguém comentar que ia pescar perto do lago e já aparecia outro sugerindo mudar de lugar. Melhor ir mais para o sul, diziam. Lá é mais tranquilo. Tranquilo, na nossa cidade, significava longe dele. O nome completo dele eu nunca cheguei a ouvir. As pessoas se referiam como aquele homem, ou no máximo, o do trailer. A polícia conhecia, a prefeitura conhecia, os mais velhos conheciam, mas ninguém tocava nele, literalmente. Como se bastasse chegar perto para alguma coisa ruim acontecer. Já tinham investigado o homem 4 vezes por mortes que aconteceram na região. 4 vezes. Sempre terminava igual, sem provas suficientes, sem mandado, sem nada. O delegado dava entrevistas rápidas, com frases prontas, e todos voltavam para casa fingindo que acreditavam.
A verdade é que a cidade tinha medo dele, mas também tinha medo do que ele sabia sobre as pessoas dali. Era como se aquele homem guardasse segredos que não eram só dele. A primeira vez que senti que algo realmente estava errado foi numa noite de início de verão. Eu e meus amigos éramos uns 5. Queríamos apenas fazer algo diferente. Numa cidade pequena, qualquer reunião que envolva uma fogueira já vira evento. Fomos até o lago, levamos refrigerante, pão, uns pedaços de carne para assar. Ficamos conversando sobre besteira, rindo, contando histórias que pareciam grandes demais para a nossa idade. Então alguém olhou para o outro lado do lago. Nunca vou esquecer do jeito que o silêncio caiu entre nós. Lá longe, perto do trailer, havia outra fogueira. Uma fogueira muito bem acesa, com lenha grossa, alta o suficiente para iluminar mais do que deveria. O homem estava sentado em frente ao fogo, sozinho, parado, virado para a gente. Não piscava, não mexia a cabeça, não fazia nada além de encarar. A fumaça subia torta e parecia envolver os ombros dele como um manto. Um dos meus amigos perguntou se ele estava esperando alguém. Outro disse que talvez fosse só coincidência, mas coincidência não olha diretamente para você sem nenhum motivo. Voltamos para casa mais tarde, cada um no seu canto, fingindo que nada tinha acontecido. Mas a verdade é que ninguém dormiu direito naquela noite. A imagem dele sentado, imóvel, olhando para nós por cima das chamas, grudou na cabeça de todo mundo. Alguns dias depois, o pior aconteceu. Um dos nossos, o Mateus, decidiu pescar de manhã cedo naquele mesmo lado do lago. Ele tinha uma mania de acordar antes do sol nascer e ir sozinho. Não avisava ninguém. Quando perceberam que ele não tinha voltado para casa, a família chamou a polícia. A cidade inteira se mobilizou. Começaram as buscas pelo lago, pelas trilhas, pela estrada de terra. A cada hora que passava, a tensão aumentava. A polícia chegou perto do trailer do homem, mas ninguém bateu na porta. Ninguém pediu para entrar. Disseram que não podiam forçar nada sem mandado. Disseram que não tinha motivo concreto. Disseram tudo que a gente já esperava ouvir. O olhar do delegado, porém, dizia outra coisa. Dizia medo. A cidade entrou num silêncio estranho, pesado, que parecia acompanhar cada esquina. As pessoas baixavam a voz sempre que o assunto chegava perto do nome dele. Não era só receio de um suspeito perigoso, era outra coisa. Era a sensação de que, se alguém mexesse demais naquela história, outras verdades iam aparecer. Verdades que muita gente ali não queria encarar. A minha casa ficava numa rua quase sem movimento, com um quintal grande que dava para o mato. Nas primeiras noites depois do desaparecimento do Mateus, comecei a ouvir barulhos lá fora. Passos lentos, como se alguém evitasse fazer ruído, mas ainda assim pisasse firme o suficiente para ser percebido. Tentei ignorar na primeira noite, na segunda, na terceira, até que numa dessas vezes decidi olhar. Encostei no vidro da janela com cuidado, tentando não chamar atenção. A escuridão parecia mais densa do que o normal, e o ar estava parado, como se até o vento tivesse medo de circular. Na direção do portão, vi uma silhueta parada, imóvel, uma sombra humana recortada pela luz fraca do poste. Demorei alguns segundos para entender quem era. O homem. Ele estava ali, olhando diretamente para a minha janela, como se soubesse que eu finalmente tinha criado coragem de verificar o quintal. Os ombros eram largos, a postura rígida e a cabeça levemente levantada, como alguém que aguarda permissão para entrar. Não batia no portão, não dizia nada, só me observava. Fiquei congelado por alguns segundos, não conseguia respirar direito. Naquele momento, entendi o que os adultos tentavam evitar, dizendo que não era nada, não se mete, não fala disso. O medo que eu sempre achava exagerado, na verdade era pouco, muito pouco. O homem ficou ali por mais algum tempo, talvez alguns minutos, talvez mais. Perdi a noção. Depois,
Virou e caminhou devagar para fora da rua, desaparecendo no escuro como se tivesse sido engolido por ele. No dia seguinte, contei à minha mãe. Ela me mandou esquecer isso. A expressão dela, porém, dizia que não era bem isso que ela queria dizer. Era mais como: finge que não viu, por favor. Meu pai apenas suspirou fundo e pediu que eu não comentasse com ninguém. Para que atrair atenção? Ele disse. A partir desse dia, percebi que a cidade inteira vivia assim, pisando em ovos, fingindo que nada estava errado, mesmo sabendo que tudo estava. Era como se cada família carregasse um segredo ligado a ele. Uma dívida, uma ameaça, um favor antigo. Ninguém chegava perto demais. Ninguém confrontava. Ninguém queria ser o próximo a atrair aquele olhar silencioso. O desaparecimento do Mateus nunca foi resolvido. A polícia registrou, investigou por algumas semanas e encerrou o caso dizendo que não havia provas suficientes. Igual às outras vezes. Igual a todas as histórias que ouvi desde criança. Com o passar do tempo, muita gente se acostumou com aquilo. A cidade aprendeu a conviver com um homem que, de certa forma, mandava sem ocupar cargo algum. Ele sabia quem devia a quem tinha traído quem escondia o quê. Sabia segredos demais. E segredos demais criam poder. Eu cresci, saí da cidade, segui minha vida. Mas até hoje, quando lembro daquela noite em que ele parou no meu portão aguardando algo, sinto o mesmo arrepio na espinha. De vez em quando volto para visitar meus pais. A cidade continua igual. As pessoas continuam falando baixo. E o trailer dele ainda está lá, perto do lago, com uma fogueira que, dizem, ele acende quase toda noite. Ninguém toca nele. Ninguém pergunta nada. Ninguém quer descobrir o que acontece com quem tenta. E dentro de mim permanece aquela sensação sufocante que carreguei desde adolescente. Naquela cidade, a coisa mais perigosa não era o homem em si. Era tudo o que ele sabia sobre nós. Eu nunca dei muita importância para o turno da meia-noite no posto. 10 anos trabalhando como frentista numa rodovia já tinham me ensinado que, depois que o relógio passa daquele horário, a estrada muda de humor. Fica silenciosa demais. Fria demais. Os faróis que surgem lá longe parecem sempre contar alguma coisa que a gente não devia ouvir. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que começou quando contrataram o funcionário novo. Ele chegou numa segunda-feira. Disseram que ia assumir o turno da meia-noite porque era mais discreto e gostava de trabalhar calado. E era verdade. Ele mal falava. Só cumpria tarefas como se estivesse sempre adiantado em alguma coisa que ninguém tinha pedido. No primeiro dia, percebi ele esfregando o chão do galpão às 11h45, de cabeça baixa, como se estivesse limpando algo que só ele via. Depois passou a anotar placas em um caderninho velho. Ele dizia que era para controle de abastecimento, mas nem o gerente pediu aquilo. E tinha um hábito que me incomodava profundamente. Trancava o banheiro do fundo antes mesmo de bater meia-noite. Dizia que era por segurança, mas nunca tinha sido assim. Eu tentava ignorar. Sempre tem gente esquisita trabalhando na madrugada, mas o jeito dele era diferente. Aquele silêncio dele não era tímido, era calculado. Comecei a reparar que, depois que ele chegava, os caminhoneiros mudavam de comportamento sem saber por quê. Vinham tensos, olhando por cima do ombro como se pressentissem algo errado. E sem perceberem, acabavam sendo atendidos só por ele. Mesmo quando chamavam por mim, ele aparecia primeiro, rápido demais, como se já estivesse esperando. Numa madrugada de quinta-feira, notei que os motoristas que pararam entre meia-noite e 1h foram dirigidos até o mesmo bico de abastecimento. Sempre o último, aquele perto da cerca lateral, mais afastado das câmeras.
Nunca tinha visto ninguém preferir aquele ponto. Fui chegando mais perto e percebi que ele dava instruções baixas, quase inaudíveis. Os motoristas aceitavam, talvez por preguiça de discutir, e enquanto eles abasteciam, ele fazia questão de circular pelo lado oposto dos caminhões, sempre olhando para o chão como se procurasse algo. Cerca de uma semana depois, um caminhoneiro desceu do veículo pálido. Disse que alguém tinha mexido no baú, que os lacres estavam tortos e um deles meio cortado. Xingou, reclamou, quis chamar a polícia. O gerente minimizou, disse que devia ter sido mal colocado na origem da carga. O caminhoneiro foi embora indignado. No dia seguinte aconteceu de novo, e no outro também. A estrada nunca mente. Quando o mesmo tipo de problema aparece repetidamente no mesmo lugar e no mesmo horário, não é coincidência. Eu comecei a desconfiar, mas ainda não tinha nada concreto. A única coisa que me deixava realmente inquieto era a forma como o funcionário novo evitava conversar com qualquer pessoa que quisesse saber onde ele estava ou o que tinha feito minutos antes. Ele sempre tinha uma desculpa pronta. Estava no estoque, estava limpando, estava conferindo o abastecimento. Sempre estava, em algum lugar um pouco escondido. Numa madrugada chuvosa, tomei coragem para conferir o tal bico afastado. Esperei ele entrar no banheiro, o da frente, já que o de trás ele mantinha trancado, e fui andando rápido para lá. A primeira coisa que notei foi um cheiro fraco de plástico queimado. A segunda foi um brilho prateado atrás da estrutura da bomba, como se algo tivesse caído ali. Me agachei. O que encontrei fez meu estômago embrulhar. Havia pedaços de lacres de caminhão cortados milimetricamente, ferramentas pequenas de corte, uma caixa de luvas descartáveis usadas e um radiocomunicador portátil, daqueles que não pegam sinal comum, só frequência direta. Meu coração bateu tão forte que eu podia sentir no maxilar. De repente, tudo fez sentido. As placas anotadas, os motoristas escolhidos, o banheiro trancado, o bico afastado. Ele não estava trabalhando sozinho, e aquilo ali não era improviso. Era um esquema funcionando havia tempo. Quando ele saiu do banheiro, eu tentei agir natural, mas acho que meu rosto entregou alguma coisa. Ele me olhou diferente naquela madrugada. Pela primeira vez, não era um olhar vazio. Era um olhar atento. No dia seguinte, convoquei o gerente, levei tudo o que tinha encontrado. Esperei uma reação, uma revolta, qualquer coisa. Ele só disse, baixo demais para parecer surpresa: "Não se mete, Bruno. Isso aí não é com a gente. Não é com a gente." Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça pelo resto do turno. Mas era, sim, comigo. Era comigo toda vez que um caminhoneiro confiava no posto para abastecer e seguia viagem achando que estava seguro. Era comigo, porque eu trabalhava ali há mais de uma década. Eu conhecia todo mundo e sabia que aquele tipo de coisa podia arruinar a vida de muita gente honesta. Respirei fundo e decidi denunciar. Fiz tudo de forma anônima, ou pelo menos achei que fosse. Achei. 2 dias depois, notei o mesmo carro prata me seguindo na saída do posto. Primeira vez, pensei que era coincidência. Na segunda, já não parecia. Na terceira vez, o carro acelerou quando eu fiz o retorno. Recebi ligações sem número identificado à noite. Ninguém falava nada, só respiração. Uma respiração lenta, pesada, de alguém que tinha tempo, de alguém que sabia onde eu morava. Passei a evitar pegar a mesma rota. Comecei a sair do trabalho olhando para todos os lados. Me sentia observado. A estrada que eu sempre amei virou uma ameaça silenciosa. O único lugar onde eu me sentia um pouco seguro era dentro do posto. Ironia amarga, porque lá eles não fariam nada tão descarado. Ou fariam. Numa madrugada, enquanto eu abastecia um carro comum, ele encostou do meu lado. O funcionário novo não falou nada, só ficou parado, olhando o chão, como sempre. Mas o jeito que ele segurava o pano, aquele pano branco cobria alguma coisa pesada. Eu recuei.
Ele levantou a cabeça pela primeira vez desde que chegou no posto e sorriu fraco. Um sorriso que não dizia nada, mas me avisava tudo. Na semana seguinte, pedi transferência de turno. Um mês depois, mudei de cidade. Até hoje, quando vejo um caminhão passando lentamente de madrugada, lembro daquela sensação que só a estrada tem. O silêncio que engole tudo antes de alguma coisa ruim acontecer. Não sei se desmantelaram a quadrilha. Não sei se o funcionário novo ainda trabalha em algum posto por aí. Só sei que o terror mais perigoso não faz barulho. Ele limpa o chão, tranca uma porta, afasta uma câmera e espera o relógio marcar meia-noite. Niterói sempre teve um jeito estranho de ficar silenciosa depois que a noite cai. Não é o silêncio comum de bairro dormindo. É um silêncio pesado, úmido, que parece ocupar espaço demais entre as árvores e dentro da cabeça da gente. Foi nesse clima que tudo aconteceu. A ideia de atravessar a trilha surgiu sem planejamento. 3 amigos, conversa solta, fim de noite, aquela sensação boba de que nada vai dar errado porque a gente conhece o lugar. A trilha era usada durante o dia por quem fazia caminhada, corrida leve, fotografia. De noite, os moradores evitavam, não por placas nem por lei, evitavam por costume. E quando alguém evita algo por costume, geralmente tem um motivo. Os avisos vieram antes mesmo de entrar na mata. Um senhor sentado na calçada, olhando o celular sob a luz fraca de um poste, levantou a cabeça quando passamos. Disse apenas que depois das 8, ninguém atravessava mais por ali. Falou num tom calmo, sem ameaça, sem dramatização. Aquele tipo de aviso que soa mais verdadeiro justamente por não tentar convencer. Seguimos mesmo assim. A trilha começa aberta, quase inofensiva. Alguns metros de chão batido, árvores espaçadas, a sensação de que a mata ainda está vendo a cidade. Mas isso muda rápido. A umidade aumenta de repente. O ar fica denso, pesado, como se respirar exigisse mais esforço. A luz das lanternas não se espalha. Ela bate nas folhas, nos troncos e morre ali mesmo, sem alcançar muito além. A vegetação parece se fechar atrás de quem entra. Não dá para explicar direito, mas dá para sentir. Cada passo para frente vinha acompanhado daquela impressão incômoda de que o caminho atrás já não era exatamente o mesmo. Foi alguns minutos depois, quando o barulho da cidade já não chegava mais, que o som apareceu. No começo, ninguém teve certeza do que era. Parecia um ruído distante, abafado, quase confundido com o vento passando entre as folhas. Mas não ventava. A mata estava parada demais. O som se repetiu, mais longo, mais arrastado. Choro. Não um choro alto, escandaloso. Era baixo, contido, como se alguém estivesse tentando não ser ouvido. Um choro infantil, daqueles que vêm do fundo do peito e saem fracos, irregulares. Um dos amigos parou na hora. Disse que parecia vir lá do fundo da trilha, muito longe. Outro discordou, falou que o som vinha de trás, como se alguém estivesse nos seguindo. A sensação, para mim, era diferente. O choro parecia estar ao lado. Não exatamente à esquerda ou à direita. Era como se estivesse colado no ar, muito perto do ouvido, mas sem ocupar um espaço definido. Continuamos andando, mais por nervosismo do que por coragem. Ninguém queria ser o primeiro a admitir que estava com medo. O choro não parou. Pelo contrário, ficou mais claro, mais presente. Cada pausa entre um soluço e outro parecia calculada, como se esperasse nossa reação. A lanterna iluminou algo entre as árvores. Não foi um susto imediato, daqueles que fazem o corpo pular. Foi pior. Foi aquela confirmação lenta de que algo estava ali. Entre 2 troncos, quase se confundindo com as sombras, uma silhueta pequena apareceu. Baixa, magra, imóvel.
Parecia uma criança parada, de cabeça baixa, os braços soltos ao lado do corpo. Não dava para ver o rosto, nem os pés, só a forma. Ninguém falou nada. O silêncio entre nós ficou mais pesado que o som do choro. Quando a luz se moveu um pouco, a silhueta não estava mais ali. O choro mudou. Já não era só choro. Virou um gemido arrastado, entrecortado, como se a criança estivesse cansada de chorar e não tivesse mais força. E no meio desse som, algo diferente surgiu. Uma palavra, baixa, quase um sussurro. Vem. Não soou como um pedido, soou como uma constatação. O outro amigo acendeu a lanterna com mais força, apontando para frente, depois para os lados. Disse que aquilo não estava certo, que era melhor voltar. Concordamos na hora. O problema é que voltar não foi simples. A trilha parecia diferente. Galhos que não lembrávamos de ter visto antes bloqueavam parte do caminho. Não galhos caídos naturalmente. Estavam atravessados de um jeito estranho, como se alguém tivesse colocado ali. Folhas começaram a cair, uma por uma, mesmo sem vento nenhum. Cada vez que tentávamos escolher um lado para desviar, o choro surgia de novo, sempre próximo demais. Às vezes à frente, às vezes atrás, às vezes de novo, ao lado. A silhueta apareceu mais 2 vezes, sempre igual, pequena, cabeça baixa. Nunca levantava o rosto, nunca corria, nunca se aproximava de verdade. Só estava ali, observando o chão, como se esperasse algo cair. O chamado voltou, mais claro. Aqui. Não tinha raiva, não tinha desespero, tinha insistência. O medo começou a virar outra coisa, uma sensação ruim, difícil de explicar. Não era só medo de algo sobrenatural. Era um incômodo profundo, quase físico, como se estivéssemos onde não devíamos, ouvindo algo que não era para ser ouvido. Em determinado momento, um dos amigos tropeçou e caiu. No instante em que o corpo dele bateu no chão, o choro parou completamente. O silêncio foi tão abrupto que deu vontade de tapar os ouvidos. Nenhum inseto, nenhum movimento, nada. A lanterna iluminou o chão ao redor. Não tinha nada além de folhas molhadas e terra. Quando ele se levantou, o choro voltou. Mais perto, muito mais perto. Não lembro exatamente como conseguimos sair da trilha. O tempo ficou confuso. A memória vem em pedaços. A luz fraca da rua reaparecendo entre as árvores. O alívio mal disfarçado. Ninguém falou nada até estarmos longe o suficiente. A conversa só aconteceu dias depois, pesquisando, perguntando, ouvindo histórias antigas. Descobrimos que anos atrás, uma criança tinha desaparecido naquela mesma trilha durante uma tempestade forte. Saiu de casa, entrou na mata, nunca mais voltou. As buscas duraram semanas. Encontraram roupas, objetos, rastros confusos. Nunca encontraram o corpo. O detalhe veio depois, numa conversa com uma moradora antiga do bairro. Falou quase como quem comenta o clima. Disse que lembrava bem do caso. Disse que a criança não era menina, era menino. Quando perguntou o porquê da dúvida, a resposta foi simples. O menino usava roupa clara no dia do desaparecimento. Camiseta, bermuda. Nada que lembrasse o que descrevemos. A silhueta que vimos tinha cabelo comprido, caía até os ombros. E mesmo sem ver o rosto, mesmo sem detalhes, a forma era claramente feminina. Depois disso, nunca mais voltei àquela trilha. Nunca mais tentei atravessar mata à noite. Às vezes, passando perto de áreas mais fechadas, em noites úmidas demais, ainda parece que o ar fica pesado do mesmo jeito. E em raros momentos, quase sempre quando o lugar está silencioso demais, um som distante surge. Não alto, não claro, um choro contido, abafado. E a sensação incômoda de que não vem de longe, vem ao lado. Eu ainda lembro da primeira vez em que percebi que tinha alguma coisa errada. Não era medo, nem desconfiança.
Era só um detalhe que atravessou o meu pensamento rápido demais, antes que eu conseguisse ignorar. A câmera frontal do meu celular refletia a mesa do café, o vapor do cappuccino, as luzes quentes, mas não refletia ele. Ou melhor, refletia, mas só de um jeito torto, como se a imagem fugisse antes de formar o rosto. Deixa pra lá, pensei. Ele só não quer aparecer. Eu tinha conhecido ele no aplicativo. Conversa boa, madura, inteligente. Ele falava como alguém que levava a vida a sério, que tinha passado por coisas demais, mas ainda acreditava em gentileza. A única coisa que me deixava curioso era a insistência dele em evitar fotos. Eu fico mal em câmera, eu sou tímido. Depois eu te mostro quando eu estiver melhor. Eu não tinha motivo para duvidar. Ninguém some de foto por maldade. A gente aprende a viver com as inseguranças dos outros. Marcamos nosso primeiro encontro num café tranquilo, num fim de tarde nublado. Ele chegou atrasado. E não atrasado normal. Atrasado do tipo que entra ofegante, puxando o ar como se tivesse corrido um quarteirão inteiro. Boné baixo, máscara cobrindo metade do rosto, postura fechada. Ele mal levantou o olhar, mas quando sentou, quando conseguiu respirar, tudo o que ele dizia tinha uma calma que contradizia aquele corpo encolhido. Educado, atento, presente. Eu me senti visto por alguém que evitava ser visto por qualquer um. Saímos de lá com a sensação estranha e boa de que eu tinha encontrado alguém raro. Os encontros seguintes confirmaram isso. A gente se dava bem demais. Na conversa, no silêncio, no jeito de ouvir. Mas algo sempre ficava nos bastidores. Ele nunca queria lugares claros, nunca ficava perto de janelas, sempre escolhia mesas de canto, paredes, sombras e nunca mesmo tirava fotos. No começo eu achei até fofo. Tem gente que só não gosta de se expor. Tem gente que odeia câmera, odeia flash, odeia qualquer coisa que prenda o momento. Eu também já tive fases assim. Mas com o tempo, ficou impossível não notar o padrão. Mesmo quando a gente estava bem, rindo, comendo alguma coisa simples, ele sempre puxava o boné, ajustava a máscara, virava o rosto quando alguém passava. Era como se cada olhar do ambiente fosse uma ameaça invisível. Eu quis perguntar várias vezes, mas ele sempre parecia tão sensível a qualquer mudança de assunto que eu recuava. Confiança, às vezes, é silêncio. O segundo choque veio num dia comum. Estávamos num restaurante pequeno, discreto. Eu gravei um vídeo da comida, nada demais. Um prato, uma música baixa, uma luz bonita. Ele aparecia só como um borrão no fundo, nem dava para dizer que era alguém. Postei nos meus stories sem pensar. Menos de 2 minutos depois, meu celular vibrou com uma notificação dele. Uma mensagem curta e desesperada. Apaga! Agora! Por favor, você não tem ideia. O coração bateu tão forte que eu senti nas mãos. Eu apaguei na mesma hora, sem entender, sem respirar direito. Quando olhei para ele, ele mal piscava. Parecia menor do que realmente era, como se estivesse tentando caber dentro do próprio corpo. No caminho para casa, ele ficou em silêncio. Eu também fiquei com medo de tocar no assunto e quebrar alguma coisa importante. Só fui entender dias depois. Ele apareceu na minha porta, sem avisar. Sem boné, sem máscara. Só um rosto cansado, marcado por noites que eu nunca acompanhei. Parecia alguém que tinha segurado um peso por tempo demais. Eu preciso te contar, ele disse. A voz quase falhou. Antes que você descubra do pior jeito. Eu deixei ele entrar. E tudo o que ele disse depois mudou completamente a maneira como eu via o mundo. Ele tinha sido vítima de violência doméstica, não briga de casal, não ciúme exagerado, violência real, prolongada, sistemática. O ex-marido não era só agressivo, era controlador, manipulador, destrutivo. E quando ele tentou sair da relação, o ex fez algo que eu quase não conseguia acreditar quando ouvi. Pegou fotos íntimas dele,
várias, todas, e mandou para familiares, colegas de trabalho, grupos públicos, gente que ele nunca tinha visto na vida. Do nada, a vida inteira dele virou motivo de escárnio. Colegas o evitaram, família virou silêncio, a empresa demitiu. Gente estranha comentava nas redes, gente estranha ria, gente estranha compartilhava. Ele perdeu o emprego, o apartamento, os amigos, perdeu a dignidade que tentava agarrar com as duas mãos, perdeu o rosto e se escondeu, não por medo de perseguição, por vergonha. Uma vergonha que não era dele, mas que colaram nele como uma tatuagem forçada. Eu não apareço em fotos porque eu não tenho mais controle sobre o que fazem com a minha imagem, ele disse. Os olhos estavam vermelhos, mas ele não chorava. Eu não consigo confiar que nada que me registre não vai se tornar outro ataque. Eu estou tentando reconstruir o pouco que sobrou. Quando ele terminou, a casa ficou tão silenciosa que até o ar parecia pesado. Eu entendi finalmente por que ele desviava de janelas, por que se escondia de luzes, por que tremia quando via alguém segurando o celular na diagonal, por que o vídeo nos stories o tinha deixado em pânico, mesmo sem mostrar nada, mesmo sendo inofensivo. Aquele homem que eu estava começando a amar vivia fugindo da própria imagem, não do ex, do trauma, uma vida inteira reduzida a um arquivo compartilhado por crueldade. Uma reputação assassinada sem toque, sem faca, sem grito. Ele lutava todos os dias para existir de novo, para se permitir sentar num restaurante sem buscar saídas, para confiar em alguém sem imaginar o pior, para levantar o rosto sem achar que o mundo inteiro estava olhando. E eu quase destruí tudo isso com uma postagem comum, automática, de segundos. Naquela noite, eu percebi que o terror nem sempre vem de monstros, violência ou perseguição. Às vezes, o terror mora nas cicatrizes que ninguém vê, no medo de ser lembrado, na sensação de que o mundo ainda guarda a sua queda nos bolsos, em viver sabendo que qualquer imagem inocente pode reacender um inferno. Eu não tive uma resposta imediata, não tive discurso bonito, só estendi a mão. Ele segurou com tanta força que eu senti a dor dele atravessar a pele. E ali, no silêncio, eu entendi que amar alguém também é aprender onde não se acende luz. Não por esconder, mas por proteger. E porque alguns rostos não somem de fotos por mistério, somem porque quase foram destruídos quando apareceram.